para nós pensarmos um pouco no sentido de pensarmos uma educação, né, que não tenha racismo, que não tenha preconceito, que não tenha discriminação, né, nós temos que pensar primeiro como é que a gente pensa. Será que é nossa responsabilidade? Como é que nós, dentro do contexto da escola, vocês como agente 1 e agente 2, podem colaborar, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que nós não vamos resolver todas as questões que ocorrem na nossa sociedade, né? Nós podemos, onde nós estamos, e onde nós estamos, onde é? A escola, não é esse o lugar que nós trabalhamos? Na escola. Então, como é que eu, trabalhando na escola, posso dar a minha contribuição para que coisas como racismo, discriminação e preconceito não ocorram mais, né? Eu acredito que vocês estão sempre, né, com alunos à volta de vocês e têm a oportunidade de algumas vezes escutar ou um coleguinha falando alguma coisa que você considera que não seja adequado, né? Ou você vê algum tipo de confusão ocorrendo que você vê que não é adequado, né? E muitas vezes tenho certeza que vários de vocês já tiveram que intervir questões que ocorreram dentro do contexto da escola, né? E que foi necessário que vocês soubessem, por exemplo, como é que eu ajo numa situação como essa, né? Caso tenha havido alguma coisa com relação a racismo, preconceito e discriminação, né? Alguém de vocês aqui já teve alguma experiência de ter que separar algum conflito ou ver alguma situação como essa que eu comentei? Ergue a mão, para eu saber. Ok, certo. Quantos de vocês têm contato direto com alunos? Estão com alunos ou estão conversando, negociando com alunos o tempo inteiro? Erguem a mão, por favor. Ótimo, excelente, obrigada. Ótimo. Então agora, eu vou falar um pouco, né, sobre a questão de racismo, preconceito e discriminação. Não precisam ler o que está escrito lá, né? Só coloquei pra gente, para que eu tivesse, né, lá atrás como lembrança. Então vocês não precisam ler. Então eu vou explicar um pouco o que significa isso e de que forma que isso tem um impacto, né, na nossa vida, na escola, né? Então, racismo. Racismo é uma palavra que diz que é ter ódio ou aversão a determinados grupos, né? E quando a gente fala ódio ou aversão, é uma palavra muito forte, não é? Ter ódio, né? Ou aversão, ou não gostar de determinados grupos, né? É algo muito, muito, muito forte, né? Mas racismo é isso, né? É ter ódio ou aversão com determinados grupos, né? E daí a gente para e pensa, né? Dentro da escola, se tiver, né, esse ódio, ou dentro da sociedade esse ódio ou aversão a determinados grupos, é claro que esse grupo vai ficar, de alguma forma, vai ser prejudicado, vai ser penalizado, vai ter menos oportunidades, né? Vai ter menos acesso a várias questões que seria, né, oportunidades que deveriam ser iguais para todos, né? Então aí a gente começa a pensar um pouco sobre a questão do racismo, o quanto que o racismo é impactante na vida das pessoas, né? O quanto que o racismo prejudica a vida das pessoas. E quando eu falo prejudica a vida das pessoas, eu não estou falando prejudicar só a negros, não. Eu estou falando, pensando em o racismo é prejudicial tanto para negros quanto para brancos na sociedade brasileira. Porque nós moramos na sociedade brasileira, onde nós vivemos em comunidade, né? E moramos com várias pessoas, né? E convivemos com várias pessoas. E trabalhamos com várias pessoas de forma colaborativa. Estamos na escola com várias pessoas que têm vários segmentos étnico-raciais, né? E daí prejudica negros, por quê? Porque impossibilita que eles tenham oportunidades, impossibilita que eles tenham orgulho de ser negros, né? Impossibilita que eles tenham a felicidade de estar no ambiente escolar, que é um ambiente, né, maravilhoso, porque na escola, quantos
Quantos de vocês não lembram de quando vocês foram para a escola, o quanto de amigos vocês fizeram na escola, não é verdade? O quanto que a escola foi um momento prazeroso, gostoso de estar, bacana, quantos amigos a gente fez, né? Quantas professoras bacanas a gente teve que ainda permanecem na nossa memória, né? E é claro que isso precisa ser prazeroso para todas as pessoas que estão na escola, não pode ser prazeroso só para alguns grupos, né? E prejudica brancos, por quê? Porque impossibilita que os brancos também possam aprender com os negros, tenham amizades que sejam de pessoas negras, possam aprender sobre os aspectos culturais, né? Sobre divisão de tarefas em conjunto, de trabalho em conjunto, ou seja, né? Quando eu falo de que o quanto que o racismo prejudica, né? Prejudica e é muito mais impactante, é claro, para negros, porque eles que deixam de ter oportunidades, né? Mas prejudica os dois grupos que nós vivemos em sociedade, né? E precisamos de todos os grupos para conviver bem dentro dessa sociedade, né? E daí se nós pensamos, por exemplo, dentro do Brasil vamos tentar pensar os grupos, né? Nós temos brancos, negros, indígenas, né? Os amarelos que são considerados os asiáticos, né? E temos também, é claro, que outros grupos, né, que fazem parte dentro desse contexto. Então, morar dentro do Brasil, né, significa isso, ter todos esses grupos, né, como patrimônio cultural do Brasil, né? Se eu sou brasileira, eu tenho que ter orgulho, né, desse patrimônio cultural e dessas pessoas que moram no Brasil, não é? Porque isso significa ser brasileiro. Ser brasileiro é morar nesse território. Morar nesse território significa que nós vamos encontrar todas essas pessoas e todas essas culturas, né? E daí nós temos que ter o quê? Orgulho desse patrimônio cultural que é chamado Brasil, né? Então eu tenho que ter orgulho de tudo o que está dentro do Brasil, né? E isso significa gostar de questões culturais de brancos, que são os descendentes de europeus, e dentro desses descendentes de europeus, quem é que nós temos descendentes europeus hoje no Brasil? Nessa região aqui dos Campos Gerais, nós temos o quê? Holandeses, que mais, gente? Poloneses, russos, alemães, ucranianos, né? Italianos, portugueses, japoneses, né? Árabes, né? Então nós temos uma imensa quantidade de eurodescendentes. Quando nós pensamos em pretos e pardos, que são os descendentes do continente africano, né? Aí nós temos uma gama de pessoas. E aqui na região é fantástico, porque nós temos vários quilombos aqui na região, né? Então a região dos Campos Gerais é privilegiada, né? Então nós temos vários quilombos, descendentes de quilombolas na região, né? E daí nós podemos pensar também, nós temos vários indígenas na região, né? Como também temos vários descendentes do continente asiático, né? E isso tudo faz parte do quê? Do patrimônio cultural do Brasil, né? Então temos que ter orgulho de todas essas culturas e de todas essas pessoas que compõem o Brasil, porque isso é Brasil, né? Então isso é morar dentro do continente brasileiro. Aí vamos falar um pouco sobre preconceito. Então pensando um pouco sobre preconceito, como o próprio nome diz, pré-conceito, né? Então preconceito é você ter ou alguém ter uma noção de uma pessoa ou um conceito de uma pessoa sem antes ter tido a possibilidade de ter contato com aquela pessoa. Então você tem um preconceito com relação a uma pessoa ou a um determinado grupo étnico-racial, né? E esse preconceito é prejudicial, por quê? Porque nos impossibilita que você se aproxime daquele grupo, seja amigo daquelas pessoas. Por quê? Porque você já tem um preconceito com relação àquele grupo ou aquelas pessoas, e que te impossibilita se relacionar bem com elas, né? E daí a palavra discriminação é quando o preconceito entra em ação, né? E daí nesse momento discriminar é algo
que coloca em desvantagem alguns grupos mais do que outros grupos. Significa, por exemplo, né, se eu tenho alguém que vai concorrer a uma vaga de emprego, né, tenho lá uma pessoa que é negra e uma pessoa que é branca, por exemplo, né? Aí as duas têm a mesma titulação, ou o mesmo nível de instrução, né? Ou o mesmo grau de estudo, e pode ser que a pessoa negra tenha até um grau de estudo maior, tenha uma experiência maior. Mas quem está fazendo a entrevista para que aquelas pessoas entrem para trabalhar, né, pode ser que seja uma pessoa que tenha um preconceito com relação ao negro, por exemplo. Aí o que vai ocorrer? Vocês acham que o negro vai conseguir entrar naquele trabalho se for uma pessoa que tiver preconceito contra negro? Ele vai conseguir aquele trabalho? Não, né? Mesmo que ele tiver uma qualificação melhor, né? E isso significa o quê? Né? Significa que naquele momento, né, que é uma vaga que deveria ser igual para todos, né, um grupo está ficando em desvantagem, né, nesse caso, negros, que deixam de ter a possibilidade de ter uma educação adequada, né, que deixam de ter... Como é que a gente consegue as coisas que nós queremos para a nossa casa? Como assistência médica, comida, roupa, comprar material escolar. O que nós precisamos? Isso, nós precisamos de dinheiro, né? E trabalho é resultado de nós termos dinheiro depois, né? Então, se por conta de um preconceito algumas pessoas deixam de ter a possibilidade de ter um dinheiro e de ter uma profissão adequada que vai possibilitar que ele tenha uma qualidade de vida melhor, né? Então, nesse caso, o preconceito, quando ele entra em ação e se transforma em discriminação, ele coloca aquele grupo em desprivilégio, não possibilita que aquele grupo tenha possibilidades iguais, né? E daí, o que ocorre com isso? Né? O que ocorre é que, infelizmente, né, isso ocorre com muita frequência, muito mais frequência do que a gente pode imaginar, né? E quando a gente fala sobre essas questões de o quanto que a questão da discriminação ela é prejudicial, por quê? Porque ela não possibilita que depois, por exemplo, quando nós temos os nossos filhos, sobrinhos, primos, e nós temos a possibilidade de ter um salário um pouco melhor, o que a gente faz? A gente começa a dividir com a família, não é verdade? Né? A gente começa a possibilitar. Tem um sobrinho que não tem condição de ir para a escola, para a universidade, eu começo a ajudar. Né? E daí o que ocorre? Nós podemos ter ascensão social, ter mais possibilidade de carregar a família inteira, né, junto com aquele que tem melhores possibilidades. Então aí vocês veem o impacto da questão do racismo, preconceito e da discriminação que ela acaba tendo na vida das pessoas, né? É um impacto tremendo, né, que impossibilita que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, né? Então tá bom. Então discutimos um pouco de preconceito, racismo e discriminação.